eu tenho técnicas que me mostram que informações buscar, onde buscar e como tratá-las nessas previsões, você fica mais tranquilo com relação a essa possibilidade, você já começa a falar, não é difícil, eu só preciso deter as regras. E interessante, sobre essa questão da previsibilidade, uma bibliografia muitíssimo interessante, tenho certeza que é uma bibliografia recomendada por todos os cursos de administração, muito voltada para o mercado financeiro, que requer muita previsibilidade, que chama Desafio dos Deuses. Ele fala, essa bibliografia, e fica aí uma dica para quem quiser se aprofundar nisso, ela fala essencialmente de técnicas de previsibilidade dos acontecimentos econômicos. Tá? Então é muito interessante, fica aí a minha forte recomendação para que se explore essa bibliografia que é muito boa, Desafio aos Deuses. Legal. A profissão de hoje fala sobre a profissão do contador e eu recebi agora aqui no meu WhatsApp uma mensagem da Deise, que é do Sescom, que a gente falava aqui, do nosso colega Chapina Alcazar, e parabéns pela assessoria de imprensa, que já mandou aqui os números para a gente, que a gente pediu há pouco. Olha só, são mais de 520 mil contabilistas em todo o Brasil. Em São Paulo são mais de 150 mil empresas de contabilidade, 60 mil no Brasil e quase 18 mil no estado de São Paulo. Bom, vou refalar os números aqui, mandado pela assessoria de imprensa do Sescom São Paulo. Em São Paulo, são mais de 150 mil empresas de contabilidade e empresas de contabilidade no Brasil... Não, empresas de contabilidade no Brasil são mais de 60 mil e quase 18 mil no estado de São Paulo. Isso só de empresas. Se você quer ser um contador, está aí olhando para esta profissão, é interessante você assistir o programa completo e entender se você pode fazer um curso presencial ou também online. Quem vai falar isso para a gente é o Rogério, da Fisconet. O que você indica? O curso online também tem cursos de qualidade? É possível fazer? Esta resposta vai para minha sobrinha, a Bruna, de Oswaldo Cruz, que quer saber se ela pode fazer ou não um curso à distância. Legal, bacana essa pergunta, muito interessante para os jovens. Tomara que a gente possa ajudar a Bruna aí nessa escolha. A minha opinião é que sim. A opinião é que a gente tem curso de qualidade sim, e a tecnologia veio para ajudar muita gente e não é diferente no caso das formações universitárias. Assim que eu tomei conhecimento da oferta de cursos EAD, né, que eu ensino à distância, eu fiquei muito feliz porque eu sempre pensei no seguinte: poxa, a gente está aqui numa grande metrópole, a nossa realidade não é a realidade que afeta todo o Brasil, é uma realidade que afeta uma pequena parte, não em densidade demográfica, mas em alcance territorial, uma pequena fração do Brasil, e eu fico imaginando aquela pessoa que está no interior longínquo de algum estado com menor infraestrutura, se ele tem as mesmas oportunidades que a gente, e certamente que não. Então o curso EAD vem dar essa oportunidade, vem trazer, vem promover essa inclusão, né? E dar a oportunidade a essas pessoas com recursos menores e infraestrutura menor que não têm as mesmas oportunidades que a gente que está aqui numa grande metrópole. Então isso é um primeiro ponto. Ainda não estou falando da qualidade, mas já estou falando do meu particular em torno da criação desses cursos EAD, minha total opinião favorável à existência deles. Muito bem. Eu conheço a estrutura dos cursos de ensino à distância. Inclusive, o nosso escritório vem construindo uma parceria com uma das universidades que promove esse curso à distância para que eu possa oferecer como benefício aos nossos funcionários daqui a pouco, né, para que eles se estimulem a fazer uma pós-graduação. Isso também seja um quesito de retenção de talentos do nosso escritório. Então, nós temos o site aqui que o James vai colocar para a gente no ar, da Fisconet, ali. Para a gente mostrar um pouquinho, tem a questão do planejamento tributário, mas pode falar, Rogério, você falava que o próprio escritório seu
Nós temos montado uma parceria, a gente vem construindo uma parceria com uma dessas universidades para entregar como benefício a alguns dos nossos funcionários que atenderem a determinados critérios uma bolsa para que eles possam cursar ensino à distância nessas faculdades, cursos de graduação ou de pós-graduação que estejam atrelados à nossa atividade. Tá? Então nós não só acreditamos que seja uma boa coisa, como praticamos, né? Temos práticas aderentes a essa nossa crença. Muito bem. Com relação à qualidade, como é a estrutura de um curso de ensino à distância? Você tem basicamente vídeos onde as aulas são ministradas por professores habilitados. Você tem exercícios e trabalhos online que você faz no site dessas universidades e você tem ricos materiais didáticos. Já tive a oportunidade de observar a qualidade desses materiais, pelo menos da faculdade que eu vi, material de muita qualidade. Então você estuda vídeos, faz exercícios, estuda o material impresso e depois se dirige à instituição para você fazer uma prova presencial e, tendo passado na prova presencial e atendido todos os critérios de avaliação, você acaba passando de estágios até obter sua formação. Então veja, do ponto de vista da dedicação, eu vejo muito pouca diferença da dedicação presencial, né? Muito pouca diferença para o curso de EAD. O que eu vejo é facilidades e vantagens. Por exemplo, o deslocamento, né? O custo com o seu deslocamento, o desperdício de tempo que muitas vezes você tem num curso presencial. É notório que muitas vezes você está na sala de aula e você não consegue absorver tudo que o seu professor fala. Enquanto no curso EAD, você tem uma gravação que você pode revisitar quantas vezes você quiser. Então, tanto em um quanto em outro, o diferencial vai ser a sua dedicação. Tá? Então, sou favorável. Quem tiver interesse a um curso EAD, fica aqui minha recomendação de explorar essa possibilidade, sim. A gente está falando aqui sobre o contador e se vale a pena fazer um curso online. O Rogério, que é da Fisconet, ele diz que sim, vale a pena. Agora, para escolher um curso desse, que dica que você dá? Porque tem as dicas gerais de um consumidor que ele tem que olhar ali se tem reclamações do curso, se não tem, mas tecnicamente dá para dar alguma orientação? Dá sim. Como qualquer curso, qualquer curso de qualquer coisa, sendo universitário ou não, veja o conteúdo programático. Primeiramente, veja se o conteúdo programático, naturalmente, é guiado por regras do MEC quando se trata de um curso universitário, mas é legal que você veja o conteúdo programático antes de optar pela universidade, né, pelo curso à distância que você vai fazer, para saber se ele primeiramente atende, o conteúdo é um conteúdo que atende a sua expectativa, se te agrada, se causa algum medo, né? Se tem alguma matéria que de repente ali você não se sinta confortável em praticá-la, para que você tenha a oportunidade de gastar alguns dias explorando alguma informação disponível sobre aquela matéria para você se tranquilizar. Então, retomando, um primeiro ponto veja o conteúdo programático. Uma segunda dica procure testar a tecnologia. A tecnologia pode te irritar. A tecnologia, se for possível você conseguir com essa instituição algum formato em que você possa fazer um teste, o audiovisual é um audiovisual legal para os vídeos, procura degustar um pedacinho do material didático para ver se é um material didático de uma leitura que lhe agrade, se a qualidade editorial de diagramação é uma qualidade que te agrade, porque todas essas coisas você precisa pensar que serão 4 anos, como serão 4 anos no caso de uma faculdade presencial. É muita dedicação. Você fez cursos online na área de contabilidade, foi especialização, e que dica você dá para manter a disciplina? Eu sou um grande consumidor de curso, de material audiovisual disponibilizado na internet, então eu já adquiri diversos cursos. Mas você tem um horário de estudo? Porque a gente está falando também para o adolescente e o jovem, e aí, tem que sentar e ter disciplina, porque senão o dinheiro vai embora. Ótima pergunta, e a resposta está dentro da pergunta, que é uma palavra, que é disciplina. Sem disciplina, se você... E veja, e aqui é uma coisa importante para se dizer.
A disciplina é algo que as pessoas às vezes dizem e quando eu tenho oportunidade eu gasto e tenho espaço, eu gasto alguns minutos para trocar ideias a respeito da disciplina. Esse é o espaço. Obrigado. Você não nasce com disciplina e é muito comum você ouvir, isso não é para mim porque eu não tenho disciplina. Não, a disciplina é técnica. Ninguém nasce disciplinado. Mas, por exemplo, no curso online, tem gente que não se adapta, talvez, em casa ou tem muito barulho. Ele sair e ir para uma biblioteca é uma opção? É uma das opções, né? O ideal, o formato ideal esteja num lugar onde você consiga identificar aquele lugar, o seu corpo, a sua mente, enxergue aquele seu lugar como seu lugar de estudo. Né? Se você é alguém que precisa da máxima tranquilidade para estudar, senão você não tem a devida concentração, procure um lugar desse. É um café, é um quarto mais isolado, às vezes é numa casa barulhenta, mas num determinado horário do dia. Pode ser o pátio de algum lugar onde você tenha livre acesso, uma quadra poliesportiva de uma escola perto da tua comunidade, da tua residência. As opções são diversas, mas o que é importante? Que você monte um cronograma sério de estudo, um cronograma organizado de estudo, que você dê a devida seriedade àquele cronograma, porque ele não pode ser apenas algo para que você coloque na parede, você precisa seguir aquele cronograma. Então, a dica tenha disciplina, né? Antes de você se treinar, se condicionar a ser alguém disciplinado, talvez seja melhor você esperar. Pratique técnicas de disciplina, procure materiais. Se você ainda não se entende como alguém disciplinado, procure materiais que te ensinem a ser mais disciplinado, que te guiem para essa disciplina e depois optem pelo curso. Porque se você não tiver condicionado a ter uma disciplina, você terá muita dificuldade com o curso EAD, porque ele é um curso que, para quem ainda não tem técnicas de disciplina, a dispersão é muito sedutora. É verdade. Agora, para manter o entusiasmo por um curso de 4 anos, como é o de contador, você tem alguma orientação, Rogério? Porque cursos longos a gente pode ir aprendendo e, ao mesmo tempo, ir esquecendo, porque é muito teórico. Respeitando a ética da profissão, a partir de que momento este estudante ele pode oferecer algum tipo de serviço, por exemplo, fazer um imposto de renda ali da família, ou fazer um estágio, não sei a partir de que ano é possível fazer e a obrigatoriedade, para que ele vá também ganhando o seu dinheirinho. Isso é possível? Isso é possível. Fazer um imposto de renda é algo que já é uma dica dada por você mesmo, Jeremias. Então, o imposto de renda te dá boas noções, né, de uma parte importante da atividade do contador, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu gosto de dar uma recomendação que, pelo menos no caso da minha carreira, foi um divisor de águas, que é o uso do Excel, do aplicativo Excel da Microsoft. Procure, se você quer ser um contador de sucesso, procure explorar e ter um conhecimento de alto nível no aplicativo do Excel. Então, voltando para a tua pergunta, enquanto você ainda não atua na profissão contábil, você pode trazer para dentro da sua casa os exemplos que lhe são dados durante o curso de ciências contábeis e fazer exercícios no Excel, criando planilhas onde você possa promover registros contábeis, onde você possa fazer demonstrações contábeis, tais como elas lhe são ensinadas na faculdade. Então, o que eu estou trazendo para cá, enquanto o Jeremias perguntava, eu lembrava do meu passado e para ver onde eu de fato aprendi contabilidade. Eu aprendi assim. Eu estudava os conceitos, eu ainda não trabalhava na área de contabilidade. Na verdade, eu fui operar contabilidade mesmo
depois de formado, mas enquanto estudava contabilidade, trabalhava na área fiscal, fazendo apurações fiscais, é muito próximo, mas você acaba não usando mesmo as técnicas de registros contábeis. Quem trabalha na área fiscal sabe disso, está nos assistindo. E o que eu fazia? Eu chegava em casa, eu pegava todos os exercícios que eu aprendi e ficava fazendo testes no Excel, criando razonetes, criando balanços patrimoniais e demonstrações de resultado, legião delas. E quando eu fui submetido ao teste de fogo, que agora você vai trabalhar na contabilidade, vai me dizer o que é contabilidade, eu já estava tranquilo, porque eu fiz tudo em casa e aprendi na prática usando o Excel. Tanto o Rogério da Fisconet fez esta lição de casa que ele tem um site bem interessante que ele vai mostrar para a gente. O James vai cortar na tela ali um pouquinho para mostrar um pouco de funcionalidades bem interessantes. Esse é o momento utilidade pública aqui da contabilidade, do Papo de Contador. Vamos lá, Rogério? Vamos lá. Esse é o site do nosso escritório, né, a Fisconect, e nós gostamos de oferecer para a comunidade, né, e principalmente para os pequenos e médios empresários, algumas facilidades. Então, nós temos dentro do nosso site um espaço, né, onde a gente coloca algumas ferramentas, e uma ferramenta que a gente acha muito útil para a maior parte dos empresários é essa ferramenta de planejamento tributário. Mas a gente não vai conseguir mostrar porque a gente tem algum problema de conexão. Daqui a pouquinho o James dá um ok pra gente, mas não tem problema não, porque você pode falar que depois a gente coloca e edita um pouco. Você tem uma ferramenta no seu site da Fisconet que é de planejamento tributário. Como é que funciona? Legal. É uma ferramenta muito interessante para o empresário que quer se situar com relação ao regime tributário mais recomendável para a sua empresa. Então, nessa ferramenta que criamos, você vai lá no nosso site www.fisconect.com.br, acessa o menu Ferramentas e busca Planejamento Tributário. Lá você vai encontrar uma lista de atividades. Nessa lista você indica qual é a tua atividade e abaixo dessa atividade você tem diversos setups onde você indica previsões da sua empresa. Qual será o seu faturamento, quais serão os seus gastos com determinados eventos, por exemplo, energia elétrica, aluguel, quanto você gasta com prestadores de serviço cujo serviço você toma. Colocados esses elementos, do lado você vai ter um gráfico onde vai apresentar que enquadramento é o melhor para a sua empresa. Então é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada, a gente monitora a quantidade de usuários, então são milhares de usuários que se valem dela, e a gente também vem recebendo muitos elogios pela qualidade e utilidade da ferramenta. Então fica aí um empréstimo aí para toda a comunidade de espectadores aqui do Jeremias e do Papo Profissões, para que explorem essa ferramenta, e vai também te dar uma oportunidade de conhecer esses regimes, né? Quais as alíquotas que esses regimes trazem para cada um desses enquadramentos. A profissão de hoje fala sobre a profissão do contador, e eu quero saber do Rogério, que é da Fisconect, uma empresa de contabilidade aqui da capital paulista, com abrangência nacional. Qual é o momento que o empreendedor vai precisar de um contador? Este é o momento utilidade pública. Fala pra gente, Rogério. Muito bem. Eu tenho um colega de um escritório de contabilidade, que é o Altair Alves, queria mandar um grande abraço para ele, um colega que tenho extrema admiração. O Altair, um parênteses aqui, que era para estar aqui no programa, mas o cachê dele é muito alto, a gente está negociando, mas ele... Foi bom, viu, Altair? Porque aqui a gente só quer o povo bonito, que é para aumentar a audiência, mas você está convidado para vir aqui no programa também. Tá, isso aí. Então, mais uma vez, um abraço para o querido colega Altair. E o Altair, ele tem uma frase que é muito legal, que diz o seguinte: o contador é a porta de entrada do empreendedorismo. E é verdade. Gosto muito dessa frase. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa de um escritório contábil, de um serviço de um contador para te dar orientações de todos os níveis. É muito comum a gente receber pessoas que querem empreender no nosso escritório e saírem de lá extremamente agradecidas pelas orientações recebidas, porque elas
elas acabam saindo de lá conhecendo coisas que elas sequer imaginavam que teriam que enfrentar. Tá? Então, mas como é que funciona isso na prática? Eu procuro um contador, ele vai me cobrar geralmente? Como é que funciona o mercado de trabalho, essa primeira entrevista? Porque tem muito empreendedor que tem dúvida, mas já é o momento de procurar um contador, eu só estou com a ideia na cabeça. Legal, excelente pergunta. A minha recomendação, começando pelo final da pergunta, pensou em abrir um negócio? Já procure um contador. Essa é a minha opinião. Por quê? Você já vai partir de uma base de conhecimento de mais alto nível. Muitas vezes o empreendedor espera demais para procurar o contador. Quando você for abrir uma empresa, muitas vezes você tem burocracias a enfrentar que duram meses e aí você já está com todo o empreendimento construído, toda uma estrutura societária montada e você se depara com alguns entraves que ainda vão te tomar tempo e muitas vezes vão ter que fazer você adiar a sua geração de receita e ficar com um investimento estagnado por algum tempo. Então, de novo, começando pelo final da pergunta, pintou a ideia de empreender? Já procure um escritório de contabilidade, consulte, pegue dica com um empresário amigo, escolha um ou mais escritórios e vá consultar. Então, vamos lá. E o que serviço... A outra pergunta foi, mas aí eu vou ser cobrado pelo contador? Varia. Né? Tem escritórios de contabilidade que eles te cobram a hora de consultoria. Então, se você for lá nesse escritório, ele vai te cobrar antes pela hora de consultoria e você vai sair com todo um mapa do que tem que fazer. Tem escritórios que usam o seguinte método. Ele te cobra uma hora de consultoria, mas se você decidir abrir a sua empresa e ter a contabilidade naquele escritório, ele utiliza aquele valor que você pagou pela sua consultoria como um crédito a ser abatido no custo da abertura de empresa e toda a burocracia envolvida. E tem escritórios que não cobram por essa visita, escritórios muito seguros que darão uma informação de alto nível e que esse cliente, ou esse potencial cliente, esse empresário que pretende abrir o seu negócio, já o escolherá para ser o seu escritório contábil. Aliás, esse é o nosso caso, né? Então, o empreendedor que nos procura, querendo abrir a sua empresa, a gente não cobra esse honorário dessa consulta inicial. A gente usa isso como uma espécie de um investimento para aquele empresário se interessar por trabalhar conosco. Tá? Aí, naturalmente, a gente vai cobrar todo o honorário dos serviços burocráticos envolvidos na abertura da empresa dele e os honorários para fazer toda a gestão contábil, fiscal e trabalhista na vida dele. Tá bom? Então, os formatos que eu conheço no mercado são mais ou menos esses. Eles variam nesses três métodos. Se cobrar a hora... ou se cobrar a hora como crédito para ser abatido numa contratação futura, ou não se cobrar a hora nessa consultoria inicial. A profissão de hoje fala com um contador e também advogado, mas o papo é sobre a contabilidade. Rogério, da Fisconnect, explica para a gente, quem olha de fora fala, poxa, a contabilidade é um negócio complexo. Por exemplo, uma padaria, né? Tem que analisar todos os produtos no final do mês, do pãozinho que ele vende, o litro de leite, tudo isso tem que ser contabilizado. O que dá mais trabalho nessa área? Que tipo de empresa que dá trabalho para o contador? Bom, sempre é recomendável que o empresário tenha um contador o ajudando na condução do seu negócio. O contador ele vai te alertar sobre riscos, o contador vai te alertar para que você não pise em determinados territórios toda vez que inadvertidamente você for pisar. Então, para você que é empreendedor e tem um negócio, é bom que você tenha um contador te ajudando nas questões contábeis, fiscais e trabalhistas. Sem dúvidas, as atividades de maior complexidade são as atividades industriais, principalmente pela aferição do custo dos produtos que são vendidos. Então, é normal que alguns escritórios sequer trabalhem com indústrias. O segundo, naturalmente, eu estou falando em generalidades, né? Você pode, eu estou dizendo isso, você pode ter uma atividade de prestação de serviço que numa generalidade é de menor dificuldade, mas ela que enfrente e que tenha e pratique operações tão complexas que ela seja um pouco mais difícil até que uma própria indústria. Tá? Então, veja, refrisando, estou falando de generalidades. Então, no geral, indústrias são as mais complexas,
pelo maior número de operações e pela complexidade que normalmente envolve. Comércio, segundo, mais complexo, e a prestação de serviço no geral são as de menor dificuldade. Mas não só a avaliação dessa complexidade não gira só em torno do tipo de atividade, também gira em torno do regime tributário. O regime tributário do lucro real é um regime de maior dificuldade, de maior complexidade, que envolve um maior número de elementos e controles e que também muitos escritórios de contabilidade sequer admitem clientes que operem dentro do regime de lucro real. O segundo de maior complexidade é o de lucro presumido e o terceiro, onde eu congrego duas categorias, o simples e o microempreendedor individual, tá? Então, é mais ou menos esse a divisão. E aí, voltando para a pergunta, né, associada aí a todas elas, o contador, ele necessariamente, o empresário necessariamente precisa ter um contador que faça a sua... Se você tiver no lucro presumido e no lucro, e no simples ou no MEI, necessariamente, veja, você não vai ter nenhuma penalidade fiscal nesses regimes se você não tiver as demonstrações financeiras, estou falando de maneira geral, existem algumas exceções, né? Agora, para o lucro presumido, você não terá nenhuma penalidade se você não tiver as demonstrações financeiras. Mas daí eu extraio duas questões importantíssimas. Se você não tiver o contador, você não terá ao seu lado esse aliado que vai te dizer não pise aqui, não erre aqui, não trate assim a sua relação de trabalho que isso vai te gerar um problema ou vai prejudicar um trabalhador, tá? Então, você só terá essas orientações se você estiver assistido por um bom contador. Isso é um outro ponto. Um outro ponto importantíssimo é que, tanto no simples quanto no lucro presumido, se você não tiver uma contabilidade lastreada pela assinatura de um contador, ou seja, se você não tiver uma contabilidade regular, você pode ter implicações na tributação dos seus dividendos da sua empresa. Uhum. Então, se você tem um balanço, vou dar aqui um exemplo muito grosso modo, imagine que você tenha um balanço patrimonial no final do ano, assinado por um contador, que te dê um lucro de R$100 mil. Esse lucro, lastreado por esse balanço, ele vai te gerar um dividendo isento do imposto de renda, 100% isento do imposto de renda, tudo bem? Uhum. Nesse caso, você tem um contador assinando o balanço por você. Imagine que você tenha optado para não ter esse contador. O que vai acontecer com o teu lucro de R$100 mil nesse meu exemplo? Ele vai ficar limitado a um percentual de presunção que a lei dita qual é, sobre a sua receita bruta. Então imagine que esse percentual, no caso do comércio, em geral esse percentual é de 8%, imagine que a aplicação desses 8% sobre sua receita bruta dê um resultado, dê um produto dessa multiplicação de R$50 mil. O que vai acontecer? Ou você escolhe, ou você apenas retira para o teu uso o lucro de R$50 mil, ou se você retirar os 100, os outros 50 mil, por superarem esse teto, serão tributados na pessoa física. Entendi. Então imagine, você tem uma empresa para oferir lucros isentos e por não ter o cuidado de ter um contador que te assista, acaba sendo tributado pela pessoa física. Então aqui vai o segundo e enorme alerta do ponto de vista de ter um contador do seu lado. Além do que... você precisa ver muita utilidade nas demonstrações. Isso é uma questão de mentalidade do empresário, né? A melhor mentalidade é que você veja a sua contabilidade, as demonstrações contábeis entregues pelo seu contador para você, como uma ferramenta de gestão, onde você se guia para a tomada de decisão do seu negócio. Papo Profissão fala da profissão do contador. Você quer estudar contabilidade, gosta desta área, ou você já estudou, fez o estágio, começou a trabalhar, trabalhou em pequenas empresas, aprendeu todo o processo e um dia você diz, hora de empreender. Rogério da FisConnect vai explicar para a gente quais os desafios quando esse momento chega. Muito bem. Empreender na área contábil, ele está muito distante de você ser um funcionário, um colaborador de uma empresa. São competências absolutamente distintas, tá? Então, se você optar por ter o seu próprio escritório de contabilidade, primeiramente eu te recomendo que você o faça quando você tiver muita experiência na área. Eu não recomendo que você saia da faculdade e se aventure a ter o seu próprio escritório de contabilidade, porque você vai colocar dois personagens em risco. Você
No mínimo 2. Você e o empresário ao qual você vai prestar a sua assessoria. Tá? Então, para que você tenha o seu próprio negócio, primeiro você precisa estar muito firme com relação às suas aptidões técnicas, porque você vai responder por você vai ter para si, você vai chamar para si uma responsabilidade enorme que pode colocar em risco até o seu registro no conselho. Né? Você, como contador, isso está no nosso Código Civil, está andando de mãos dadas com o empresário em suas práticas e se essas práticas, por alguma imperícia ou imprudência sua, elas não forem legais e colocarem o negócio do teu assistido em risco financeiro ou em alguma prática ilícita, você está junto com ele nessa prática. Então, a primeira recomendação de todas é: tenha muita segurança que você reúne as qualidades técnicas para abrir o seu negócio. Isso é o básico e indispensável. As aptidões para você ser empresário, elas são as aptidões necessárias para qualquer tipo de empreendimento. Você precisa ter coragem, você precisa ter habilidades em gestão de pessoas, isso é indispensável e é fundamental. As pessoas vão fazer parte do seu negócio, as pessoas não farão parte do seu negócio, as pessoas serão o seu negócio. Você precisa se reunir de pessoas de qualidade, pessoas responsáveis, pessoas com muito caráter e pessoas que tenham muito comprometimento com o teu negócio. E acredite, elas não terão comprometimento com o teu negócio se você não for hábil na relação com pessoas. Então, essa é uma característica indispensável. Você precisa ter também habilidade com tecnologia. Hoje não tem um escritório de contabilidade que não se valha de tecnologia pesada para atender todas as declarações e exigências, principalmente da Receita Federal. A Receita Federal, e você, jovem que está ingressando no mercado de trabalho, precisa saber disso de antemão. Eu não sei se as grades das faculdades de Ciências Contábeis já estão preparadas para te mostrar isso com profundidade, mas hoje a gente vive um ambiente que chama SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Isso é a reunião de duas coisas. A reunião de um conjunto pesado de hardware que chama T-Rex, fazendo alusão àquele grande, o maior predador carnívoro que a humanidade já tem registro, e um software que chama Arpia, fazendo alusão à maior ave de rapina das Américas, aquela que tem aquela visão holística e consegue enxergar absolutamente tudo. A reunião dessas duas coisas dão à Receita Federal um poder de fiscalização nos negócios dos contribuintes enormes. E como que você consegue assistir os seus clientes contra essa arma de fiscalização? Usando de muita tecnologia para que você consiga atender com correção todas as obrigações eletrônicas que você tem. Tá? Então são algumas das competências que você precisa reunir para que você seja um empresário contábil. A profissão hoje fala sobre o contador. A gente está encerrando o programa, agradecendo muito o Rogério Pereira, que é da Fisconnect. Deu uma aula aqui para a gente sobre a profissão, ele que também é advogado. Deixo ele para as considerações finais. Você citou um livro interessante, mas queria que você desse novamente o site da sua empresa para quem tiver interesse de ter conhecimento, inclusive, da área, porque é muito interessante, e dá suas dicas aí sobre o conselho de contabilidade, onde é que as pessoas buscam informações para seguir esta carreira. Muito legal. Obrigado pelo espaço. Vou começar, como tenho feito, pela parte final da tua pergunta e do teu pedido. Recomendo muito que quem já esteja estudando ciências contábeis se informe sobre a grade de cursos oferecidas gratuitamente pelo CRC. São cursos de incrível qualidade. É normal que você imagine um curso gratuito como algo com pouca qualidade, não. Os cursos do CRC são cursos de altíssima qualidade, com professores preparadíssimos, muitos empresários contábeis com muitos anos de profissão, autores de livros consagrados. Então procure essa grade CRC. Você participar desses cursos fará um benefício enorme para a condução da tua carreira. Muito bem, o nosso escritório é a Fisconnect, como o colega Jeremias já mencionou, www.fisconnect.com.br.
fisconnect, com 2 N's, .com.br. Visite nosso site, leia os nossos artigos do nosso blog. Nós temos diversas ferramentas que ajudarão você e que serão muito úteis para o seu dia a dia, para que você faça, ora, a análise dos seus balanços. É muito comum também um empresário receber o balanço e não saber o que fazer. Nós temos uma ferramenta criada no nosso blog, maravilhosa. Você vai lá em ferramentas, procura análise de balanço, onde você coloca os dados resumidos do seu balanço e ele te dá toda uma análise gratuita do teu balanço. Muito legal. Obrigado, Jeremias, pela oportunidade. Isso é uma simpatia ao time aqui da casa. Obrigado a vocês pelo espaço. Um forte abraço para toda a tua audiência e a gente espera novas oportunidades de conversarmos e estarmos aqui. Com certeza estaremos de volta aqui hoje. Papo Profissão falou sobre a profissão do contador, agradecendo bastante o Rogério Pereira da Fisconnect e também o Altair da Soluzione, que vai estar aqui com a gente em breve. Até a próxima.